Boa noite a todos. Que a graça maravilhosa de Jesus nos visite poderosamente, enchendo os nossos corações de alegria e de esperança e nos fazendo ver com os olhos da fé aquilo que Deus tem planejado para as nossas vidas e para a vitória que Ele tem guardado para nós. Eu quero convidá-lo a abrir em Hebreus capítulo 11, carta aos Hebreus, no capítulo 11, melhorou, muito obrigado. Foi a Bia que mexeu aí, Bia? Parabéns, Bia. Eu estou agora me ouvindo melhor. Hebreus é uma carta que nós não sabemos bem a autoria. Alguns dizem que foi Paulo, outros dizem que foi Pedro que escreveu, outros dizem até que foi Apolo, que aparece no começo da segunda carta aos Coríntios como alguém muito eloquente, muito sábio, muito experimentado. Mas o fato a gente sabe que por trás de qualquer autor estava a pessoa do Espírito Santo inspirando e direcionando para que o que foi escrito, de fato fosse escrito para a nossa edificação. Os versículos serão projetados, por favor, a partir do versículo 32. Só lembrando que o autor vem falando de fé desde o versículo 1. Eu escolhi o versículo 32 por um propósito que daqui a pouco eu vou mencionar o porquê dele, mas todo esse capítulo tem como tema geral fé. E a fé aqui revelada, ensinada, tem muito a nos ensinar. E nós assentados como estamos, vamos fazer a leitura, versículo 32. O autor começa perguntando: que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a bocas de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Ponto. Agora a descrição começa a mudar. Algo novo é acrescentado a respeito dos heróis da fé, que é muito interessante de se observar a partir de agora. Tiveram de volta, aliás, uns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombarias e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados e aflitos, afligidos e maltratados. Versículo 38, todos juntos. O mundo não era digno deles, vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, aí é importante você entender o porquê desse no entanto. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados.
até aqui. No dia de ontem, nós comemoramos o quê? Como? Dia da Reforma Protestante. Eu já estava com o meu sapato aqui pronto. Se um incircunciso dissesse Halloween, se um incircunciso mencionasse Halloween, eu ia dar uma sapatada de longe. Olha que eu sou bom de sapato. No dia 31 de outubro deste ano, nós completamos 499 anos de Reforma Protestante. Nós vamos arredondar 500 anos de Reforma Protestante no ano que vem. Então, é uma história muito relevante. E é eclipsada por essa comemoração do Halloween, porque a boa parte da população do mundo, até os americanos, que tem uma população evangélica muito forte, é talvez a segunda festa mais importante entre os americanos, o Halloween. Que tem o seu significado, ao contrário do que muitos pensam, o significado de Halloween, no seu original, é um dia antes do dia santo. Porque ele antecede a comemoração do dia de todos os santos para os católicos e anglicanos. Mas o dia 31 de outubro foi considerado o dia das bruxas ou do Halloween por outros e não por nós. Para nós, 31 de outubro é o dia da Reforma Protestante. É o dia dos heróis da fé. E eu quero hoje fazer um link com o que foi lido na palavra de Deus a respeito daqueles que creram, mas não receberam completamente as promessas que foram a eles prometidas, porque algo superior os aguardava, ou seja, a presença de Deus, os céus, mas fizeram diferença na terra, sacrificaram suas próprias vidas, doaram suas próprias vidas, para que hoje estivéssemos aqui. Preste atenção, hoje você está aqui, porque um homem e depois outros homens e mulheres levaram adiante a mensagem de que a Bíblia é a palavra de Deus e que Jesus Cristo é o único perfeito Salvador de todo homem. Se nós estamos aqui é porque alguém pagou com sua própria vida. E nós aprendemos com Jesus a também oferecer a nossa própria vida em favor da obra dele. E não apenas de pregar a respeito dele, mas de doar a nossa própria vida pelo Evangelho, pela obra, pela missão que ele nos concedeu. A Reforma Protestante começa ali na Alemanha, com um monge agostiniano chamado Martim Lutero. Esse homem, lendo Romanos, ele era professor de Novo Testamento em Wittenberg, e ele lendo Romanos, ele se depara com uma verdade sublime. A verdade dizia: o justo viverá pela fé. Era como se um holofote caísse sobre aquele texto, e ele ali descobriu que o homem não é salvo por obras, e não é salvo por merecimento. Não há nada que você possa fazer que garanta a sua entrada no céu. O que garante a sua entrada no céu, a sua salvação, é a obra que Jesus fez na cruz do Calvário, morrendo por você. Quando nós nos achegamos a Ele, entregamos a nossa vida a Ele, somos salvos pela graça, pelo poder do sangue de Jesus. E temos assim acesso a essa graça maravilhosa que nos salva, que nos restaura, que nos tira do inferno e que nos dá garantia de céu. É por isso que vamos ao céu. Não é por nenhum feito, antes ou depois de Jesus. Tudo depende de Jesus. O que se espera de nós é apenas uma entrega de fé e uma vida de gratidão e de devoção àquele que nos amou profundamente. A Reforma Protestante, ela cresce de uma forma assustadora ali na Europa. A partir da Alemanha, se desloca para a Suíça, depois França. França, durante um tempo, foi um país muito forte, com a mensagem protestante. Só houve um reverso quando aconteceu, alguns anos após a Reforma Protestante,
o que a Igreja Católica chama de Contra-Reforma, e exércitos foram armados para destruir todas as nações que se diziam protestantes da Europa. E foi quase isso que aconteceu. O ataque do imperador Carlos V, junto com o exército da Espanha e outros agregados, foi tão intenso que, se não fosse Gustavo Adolfo, rei da Suécia, os holandeses, os dinamarqueses seriam completamente exterminados. Mas a obra continuou, e você tem ali na Europa ainda alguns países com raízes protestantes. O principal deles, até hoje, é a Suíça. A Holanda perdeu um pouco, mas tem uma importância histórica para a reforma protestante enorme. A Alemanha se firmou no luteranismo, que é um braço do protestantismo. Depois chegou a Inglaterra, Escócia, dali surgiu o presbiterianismo e foi para os Estados Unidos, chegou até nós e chegou em tantos países no mundo essa mensagem que dá ênfase à Bíblia e não à tradição humana, que fala de que não há nada, nem penitências e nada que possa nos garantir salvação, mas somente a fé em Jesus e aquilo que Ele nos deu gratuitamente. E muitos morreram por causa disso. Há um livro, e guarda esse livro, se você puder comprar, a Leomar pode ver se consegue para você, ou então na internet você deve achar, Os Mártires da Fé. É esse o título? Ou é Mártires da Igreja? Mártires da Igreja. Esse livro foi escrito em 1557, a sua primeira edição. E ele conta a história de muitos homens e mulheres que preferiram morrer a negar a Cristo. E eu não estou me referindo ao primeiro século. Eu estou me referindo à Reforma Protestante. Para que os irmãos tenham ideia do que era difícil ser crente quando a Reforma Protestante surgiu. Em 1554, se eu não me engano, na noite de São Bartolomeu, 24 de agosto, os protestantes franceses foram atacados traiçoeiramente por pessoas que planejaram a morte de milhares. Em 7 cidades da França, em uma noite chamada Noite de São Bartolomeu, o massacre de São Bartolomeu, 70 mil protestantes foram assassinados, mortos, porque criam que a palavra de Deus era a verdade. E porque não negociavam os fundamentos de sua fé. Que não brincavam de ser crente. Estavam prontos a dar a sua própria vida pela verdade e pela descoberta extraordinária que havia sido pregado a eles por homens especiais, dedicados, servos de Deus. Começar com Lutero, Zwinglio, Calvino, Melanchthon e tantos outros. E muitos anônimos, que semearam com lágrimas e semearam com sangue a trilha da fé. Eu quero associar esses homens da Reforma, essas mulheres da Reforma, a estes que foram mencionados na Bíblia como heróis da fé. E quero fazer isso por quê? Porque heróis da fé são aqueles que guerreiam e que lutam com convicção. São aqueles que têm âncora para se apoiar. Não são aqueles relutantes, duvidosos, mas são aqueles convictos pela mensagem da palavra e pela convicção que o Espírito Santo promove e produz nos corações. Ah, quem dera, se nos nossos dias tivéssemos crentes como os crentes da Reforma Protestante. Crentes que gostavam de estudar, crentes que não negociavam, crentes que não flertavam com o mundo, não eram mundanos, crentes que não eram supersticiosos e nem idólatras de si mesmos ou de outros homens,
É preferível hoje, é necessário hoje, aprender com os heróis da fé da Bíblia e da história, como viver a fé. Porque muitos dizem ter fé, mas na hora de verificar a fé, essa fé não passa no teste, porque é uma fé que tem medo de anunciar, medo de se posicionar, medo de chegar e dizer, é isso que eu acredito. Pode parecer fundamentalismo, pode parecer ultrapassado, mas é isso que eu acredito. Os crentes da Reforma Protestante não estavam preocupados de serem politicamente corretos. Eles queriam estar de acordo com a verdade bíblica revelada nas Escrituras Sagradas. E estes homens, muitos, foram apedrejados, como Estevão foi. Cerrados ao meio, como Isaías foi. Há uma tradição judaica, não há menção na Bíblia que tipo de morte que Isaías teve, mas há uma tradição entre judeus que quando Ezequias, rei de Israel, morre, o seu filho sobe ao trono e, implantando a idolatria em Israel, eu estou tentando lembrar o nome do filho de Ezequias. É um que entregava os seus filhos a Moloque. Manassés, muito obrigado. Manassés, com a recusa de Isaías, de patrocinar o culto pagão, o culto idólatra, o cerra ao meio. E por que esses homens e mulheres não arregavam? Por que esses homens e mulheres não amarelavam? Porque havia uma convicção de fé. Nós estamos precisando voltar a isso, ou será que temos que passar por perseguições, por momentos difíceis, proibições, para que os verdadeiros crentes possam continuar firmes no Senhor e na igreja? Será que temos que esperar isso acontecer? Ou temos que ter vergonha na cara e honrar não só a Deus, mas esses homens e mulheres da história que pagaram caro para que o Evangelho chegasse até nós, para que este livro fosse preservado. Quando você estuda a história da igreja, você vai descobrir que um cidadão, um imperador romano chamado Décio, mandou recolher todas as Bíblias. E olha que não eram Bíblias impressas, eram escritas à mão, para queimar. Ele não apenas negava a possibilidade de você ser crente, você tinha que negar a Cristo, senão você era morto. Você também tinha que entregar a Escritura à base da sua fé. Muitos livros foram queimados, muitas Bíblias foram queimadas. Por isso que nós temos poucos livros do Novo Testamento preservados. E mesmo assim, você ainda tem em torno de 6.000 manuscritos do Novo Testamento. Você tem muita coisa datada do 4º, 3º e 2º século. Documentos importantes que asseveram que esse material que temos em mão está de acordo com o que foi achado. Os livros do Mar Morto, achados em 1948, ali em Israel, no ano da independência de Israel, confirmavam o Velho Testamento como de fato íntegro, preservado. Essa palavra moveu a Reforma Protestante, essa palavra deve mover a nossa vida. Essa palavra não foi preservada para ser aberta em nossas casas como um amuleto para espantar demônios. Essa palavra foi escrita para ser estudada, vivida e amada e pregada. Hoje eu tenho mais de 15 a 20 versões, Bíblia do empresário, Bíblia do pastor, Bíblia da mulher. Há um mercado que quer vender. E às vezes a gente tem tantas Bíblias em casa e não lê nenhuma.
Às vezes você perde, não faz nem falta, porque durante a semana você nem lê. Heróis da fé. O versículo 1 do capítulo 11 define fé, dizendo: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E no versículo 6 tem algo muito interessante, ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A importância da fé é tamanha que Deus se agrada de quem tem fé. E Deus se aborrece com a falta de fé. Tanto é que quando ele fala aos seus discípulos no barco, quando eles estavam tímidos, medrosos, ele diz: ó homens de pouca fé. Ó homens de pouca fé. Foi aí que surgiu o crente bully. É o crente de pouca fé. Vocês entenderam? Então, se alguém chamar você de crente bully, é porque você tem se revelado um crente de pouca ou quase nenhuma fé. A fé é tão importante que o autor aos Hebreus gasta tempo para destacar aqueles que, pela fé, motivado pela confiança em Deus, que confiavam no poder de Deus para mudar destino, mudar o roteiro da história, e viam Deus agir na história, quando a fé confiante e resoluta está colocada nele, em Deus. Quando a gente faz o que o salmista orienta, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. E vem uma lista quase que interminável de pessoas, homens e mulheres. É aqui que Raabe, a prostituta, é citada, uma mulher que teve um passado sombrio, mas que teve um presente de fé e se torna ascendente de Davi, o rei Davi, a prostituta Raabe da cidade de Jericó. Ela é colocada como uma heroína da fé. E quando eu cheguei no versículo 33, há um contraste enorme. Eu fiz questão de fazer na leitura o contraste do texto bíblico. Porque na nossa cabeça parece que fé é sempre algo que obriga Deus a fazer algo. É bem verdade que Deus faz por causa da fé, mas Deus não é obrigado pela nossa fé a fazer. Quem sabe depois a gente gaste mais tempo nisso, mas guarde isso no seu coração que eu acabei de dizer. Sem fé é impossível agradar a Deus, mas nem sempre a fé traz aquilo que você quer. Mas Deus sempre dá algo superior, mesmo não sendo aquilo que você quer. Ele vai dizer que reinos caíram, reis foram derrotados, não porque havia um exército poderoso, mas porque havia um Deus, um Senhor dos exércitos, que fazia com que a minoria tivesse um poder de destronar reis e vencer no campo de batalha. Diz que muitas mulheres que perderam seus entes queridos, tiveram seus entes queridos restaurados, ressuscitados e devolvidos para elas. E o autor atribui isso à fé, presente no coração daquelas mulheres. Pela fé, a boca de leões foram fechados, uma menção clara a Daniel, que foi colocado na cova dos leões. E os leões tiveram a boca fechada. Paulo, na segunda carta a Timóteo, ele teve uma audiência com o imperador, e Deus o livrou, e ele diz: e Deus me livrou da boca do leão. Pela fé, o leão foi impedido de comer o apóstolo Paulo. E ele vai citando referências históricas importantes, e eu gosto muito desta afirmação do versículo 34, é muito rico. Apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza
fraqueza tiraram forças. Isso vem a corroborar com o que o apóstolo Paulo fala em Filipenses, no capítulo 4, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Está em plena conexão com tudo posso naquele que me fortalece, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Porque quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Porque quando eu descubro a minha vulnerabilidade, a minha incapacidade, eu descubro um Deus que me dá forças que eu não tenho. Por isso que toda honra e glória é dele e não mais minha. Porque enquanto agindo com minha força, com meus recursos, com a minha capacidade, pode chegar ao final, eu mesmo a pensar, eu sou muito bom. Veja o que eu fiz. Ou então alguém olhar e dizer, olha, como ele é capaz, como ela é operante. Mas quando você não é nada, força não está em você, você se vê frágil, incapaz, vulnerável, e Deus te dá uma força, você sabe e outros sabem, que se não fosse o Senhor que esteve ao seu lado, Israel que o diga, você estaria perdido, não haveria esperança para você. Tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Tudo isso pela fé. Uma ação de confiança e entrega na intervenção, e crer na intervenção de Deus, fez com que pessoas frágeis se tornassem poderosas e conseguissem vitórias extraordinárias. Ou seja, tiveram fé, Deus interveio, o milagre aconteceu, mas o que moveu foi a fé. Mas o texto vai dizer, queridos, no versículo 35, uns foram torturados. Bem, mas depois que eles foram torturados, eles conseguiram romper. Não diz isso. Diz simplesmente que eles foram torturados. Que injustiça! E recusaram a ser libertados para poder alcançar uma ressurreição superior. Eu me recusei a assistir os vídeos das degolas, decapitações que o ISIS fez com muitos cristãos ali na Síria, no Iraque, ali no Oriente. Mas li muito a respeito de muitos que na hora que eram decepados ou eram degolados, diziam, Jesus, na morte afirmavam o nome de Jesus. É o que aconteceu com pessoas no primeiro século, no século 21 está acontecendo, mas que não arregaram, não negaram, morreram convictos da sua fé. Estes são heróis da fé. Deus não permitiu que o anjo segurasse a mão do decapitor. Aí você pergunta, por que não? Porque a outros sim, a outros não. O texto bíblico respondeu. O texto bíblico deu a resposta para nós. Porque estes que foram mortos já receberam a promessa superior que é celestial. E isso os faz deles mais heróis do que os outros que venceram reis, que destruíram impérios, que apagaram o poder da chama, do fogo. É dito destes aqui, que parece que a fé que eles tiveram não trouxe um resultado consequente ou sequente na vida deles. A própria Bíblia fala destes como pessoas dos quais o mundo não era digno.
E é interessante porque a Bíblia vai dizer que mais dignos são aqueles que têm fé e não recebem. Curioso isso. Porque, de alguma forma, do ponto de vista terreno, a gente pensa assim, claro, eu tenho fé, recebo a consequência da minha fé. E parece que eu estou numa categoria superior ao experimentar essa causa e efeito. Mas estes aqui são colocados no final da lista para ter uma divisão, um destaque, de que eles foram tão dignos na sua fé, porque eles não precisaram receber para continuar crendo. E tem muito crente imaturo que desiste de crer, que desiste de Jesus, quando o que ele quer, almeja, não acontece. Quando a gente ama, entrega e confia de verdade, a gente não precisa que as coisas aconteçam como nós queremos, mas a gente precisa que as coisas aconteçam do jeito que Deus quer. E há um hino que eu gosto muito, diz assim: se temos que perder famílias, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, contigo reinaremos. Não são todos capazes de fazer afirmações de fé como essas. Porque parece que para muitos, para continuar crendo, eu preciso continuar recebendo. Curiosamente, os que são grandes e destacados são aqueles que não precisam receber para crer. E destes o mundo não é digno, porque eles são superiores. Coração, a expectativa deles é mais pela recompensa celestial do que a recompensa terrena. E eu tenho visto pessoas sendo despertadas para exercitar a fé, para trocar o carro, para ter o carro do ano, ou o melhor carro. Eu tenho visto gente sendo despertada para ter fé, para ter a melhor empresa, mais produtiva. Eu tenho visto gente sendo despertada a ter fé, para ter dinheiro. Que contradição. Os heróis de Deus não são os heróis dos homens. Quais são os seus heróis, meu irmão? Qual o padrão de heroísmo que você tem de fé? E eu vou voltar a ler, porque esses são os heróis de Deus. Talvez você saia daqui, não quero ser esse herói não. Problema seu, porque você não é digno destes. Uns foram torturados e recusaram a ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombarias e açoites. Outros ainda foram acorrentados, colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada, andaram errantes, vestidos de peles de ovelhas e cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. E eles estão na lista dos heróis da fé. E volto a dizer o que eu disse de manhã. A fé, sobretudo, não é um meio de conseguir algo de Deus. A fé é um meio de entrega a Deus. É de entregar a sua vida, de entregar a sua confiança. E confiar que o que Ele fizer é melhor para você. Por mais que você não queira o que Deus fez ou quer para você. Quantos lembram o episódio de Sadraque, Mesaque e Abidnego? Daniel não foi para aquela fornalha. Tem muitos estudiosos da Bíblia aí, que não estudam a Bíblia, que dizem que Daniel foi com Sadraque, Mesaque e Abidnego. Daniel nunca entrou naquela fornalha. Daniel entrou sozinho na cova dos leões, porque Daniel era pernambucano. Deixa comigo que eu vou só. Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles entram numa fornalha de fogo acesa 7 vezes mais intensa.
Mas como é que aconteceu antes disso? Eu queria que você aprendesse muito isso que eu vou dizer. Preste atenção, por favor. O rei condicionou, como o diabo sempre condiciona. Olha, se você fizer o que eu quero, eu te dou isso. Você não vai sofrer. Você vai conquistar muitas coisas. Ele sempre vai usar esse recurso. Na tentação do Éden, foi assim no jardim do Éden. A ideia de você está sendo privado, mas tem algo superior. Come do fruto que você vai ter conhecimento do bem e do mal. Você está sendo privado, tem coisa maior para você. No deserto, ele chega para Jesus e diz: transforma as pedras em pães, porque você vai conquistar as pessoas pela boca. Não precisa conquistar pelo coração. Dá mais trabalho, convencer, mover sentimentos. É melhor conquistar pela boca, porque quando tiver fome, eles vêm atrás de novo. Eles vêm atrás de novo, basta ter fome. As tentações sempre são: olha, nega isso que eu te dou algo melhor. Diz a história que Nabucodonosor, ouvindo o conselho dos ímpios, por isso que o Salmo 1 diz: não se detém no caminho dos pecadores, e nem vai ouvir o conselho dos ímpios. O conselho dos ímpios foi: faz uma estátua, ordena que todos se curvem à tua estátua, afinal de contas, tu és o Nabu. E não tem ninguém melhor que Nabu na face da terra. Era o apelido de Nabucodonosor, você não sabia disso, né? Conhecimento bíblico é bênção, querido. E ele então se seduz, é seduzido pela vanglória humana e determina. E aqueles jovens disseram: de modo algum nós vamos adorar imagens, só um único Deus e só a Ele eu vou prestar culto. E sabendo disso, ele convoca e faz a seguinte observação: por que vocês não querem se dobrar à minha imagem? Vocês não sabem que eu tenho um poder de deixar vocês vivos e de matar vocês? Se vocês agora se curvarem, vocês serão preservados. Senão vocês vão para a fornalha de fogo acesa e vão ser destruídos, vão virar pó. Não, a Bíblia não diz quem dos três, mas diz que um tomou a palavra e diz: fica sabendo, ó rei, se o nosso Deus a quem servirmos quiser, Ele nos livrará da fornalha de fogo acesa e das tuas mãos. Se Ele não quiser, nós vamos para a fornalha e cantaremos ainda um hino. Avante, avante, ó crente, soldados de Jesus. Quem lembra? Erguei seu estandarte, lará, lará. Essa larará, eles não cantaram lá. Percebam a convicção. A convicção de fé não está em Deus livrar. A convicção de fé está no que Deus quiser. Se Ele quiser me livrar, Ele vai livrar. Não tem você, ninguém que possa impedir. Se Ele quiser. Agora, se Ele não quiser, nós vamos. E vamos vencer o poder que se levanta contra nós. Se for para morrer, vamos morrer. Se formos para ser preservados, vamos ser preservados. Isso é fé. É por isso que esses homens e mulheres aqui passaram por tantas situações difíceis e são alistados como heróis da fé também, e mais, superiores aos outros que receberam. Porque a fé é uma entrega de confiança. Alguns atribuem e associam bênção financeira, aliás, dinheiro à bênção espiritual. Nem sempre. Eu diria pelo contrário.
1 Timóteo capítulo 6 foi escrito para alertar sobre o perigo do dinheiro. A história do jovem rico foi escrita para alertar quanto o perigo do mau uso do dinheiro. E Paulo, quando escreve a Timóteo na primeira carta, vai dizer assim: aqueles que querem ser ricos caem em muitas ciladas. Quando você lê 1 Timóteo capítulo 6, você vai descobrir que é mais perigoso quem quer ser rico do que quem já é rico. Depois dê uma lida lá. É lá em 1 Coríntios 6 que está escrito: tendo com que comer e com que vestir, estejais contentes. Mas a gente quer mais. A gente vende a mãe, a sogra, mas a gente quer mais. E querendo mais, a gente esquece de nós. E ao esquecer de nós, a gente ganha o mundo inteiro e perde a nossa alma. Concluo essa palavra fazendo questão de fazer um resgate histórico daqueles homens e mulheres, herdeiros da Reforma Protestante, que foram mortos por sua fé. E que agiram com inteireza, com integridade, no exercício da sua fé e na sua confiança em Deus. Quero desafiar os irmãos a viverem pela fé. Uma fé pessoal, não uma fé intuitiva, como muito bem o cantor popular soube colocar, que o brasileiro vive na arte de viver da fé. Só não se sabe fé em quê. Nós sabemos em quem nós cremos. E nós sabemos. Nós não temos pensamento positivo que as coisas vão melhorar. Nós sabemos que tudo está nas mãos dele, que ele tudo pode, basta ele querer. E o que ele quiser é melhor para mim, isso a gente não fala. Isso a gente não fala. Porque é muito perigoso falar isso. Senhor, o que o Senhor quiser para mim é o melhor para mim. A gente evita falar isso. Mas a gente precisa falar isso. A gente precisa voltar mais uma vez a querer a vontade de Deus como primeira coisa na nossa vida. E de honrar a Deus pela nossa fé. Você já pensou nisso? Honrar a Deus pela fé que você tem. Sem fé é impossível agradar a Deus. Avalie a sua fé pela vida que você tem vivido e o comportamento que você tem tido. A sua vida vai demonstrar se você tem vivido pela fé ou não. Eu não preciso ficar apontando e dizendo detalhes do que você precisa melhorar. A sua vida denuncia se você vive pela fé ou não. E toda ceia é uma oportunidade que nós temos de dizer, como aquele pai que leva o seu filho possesso e que Jesus o confronta perguntando se ele tem fé, e ele diz: eu creio, mas ajuda-me na minha falta de fé. O diagnóstico nós é que precisamos fazer. E o diagnóstico de que estamos defasados não é o fim. Pelo contrário, é a forma de Deus agir para trazer fé. Fé que te leve à categoria de heroína da fé, de herói da fé. Que Deus nos abençoe. Que tudo que estamos aqui a meditar e a pensar não seja apenas algo que entra e que amanhã eu esqueço, mas que isso sirva de norte, de bússola para as nossas vidas. Eu quero